Talvez falte mais um pouco para tu descobrir o algo a mais que tu tanto sonha. Talvez falte mais algumas tentativas para tu alcançar o sonho que tu deseja alcançar há muito tempo. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, eu sou o Eduardo e aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre reflexões, sobre tudo aquilo que te leva a uma vida mais significativa. E eu quero conversar contigo hoje sobre tentar. Talvez tu esteja tentando, mas não está alcançando o resultado que tu deseja e talvez tu esteja pensando em desistir. Eu quero te dizer uma coisa. Talvez falte mais uma tentativa para tu alcançar o resultado que tu deseja. Talvez falte mais um pouquinho. Ter essa mentalidade mudou a minha percepção sobre muitas coisas na minha vida. E eu acredito que essa percepção pode mudar a tua vida. Só que para mudar essa percepção, a gente esbarra em algumas dificuldades, alguns obstáculos. E um principal obstáculo, um dos desafios para nós termos essa mentalidade são os nossos pensamentos. É isso mesmo. Talvez tu esteja querendo desistir não por uma falta de motivação, não por uma falta de desejo, mas talvez por pensamentos negativos que fazem tu acreditar que não vai ser possível alcançar o que tu deseja. E eu te digo uma coisa, o pensamento influencia muito na tua vida. Muito. O teu pensamento vai influenciar no modo como tu sente e no modo como tu age. Por isso que é muito importante que tu cuide dos teus pensamentos. Em vez de tu pensar, eu não estou conseguindo alcançar o que eu desejo, eu não vou conseguir, pense, talvez falte mais um pouco para eu conquistar o que eu desejo. E eu vou continuar independente desse momento. Eu vou continuar porque isso aqui faz sentido para mim. Tenta trabalhar esse pensamento em ti, pois a verdade é que a gente nunca sabe quando que realmente vai dar certo, qual que é o momento que vai dar certo. A gente não tem como saber, mas a gente pode continuar tentando até dar certo. A gente não tenta, eu não tento agora para dar certo agora. Eu tento até dar certo. Quando tu tem essa mentalidade, quando tu tem esse tipo de pensamento, tu entende que as coisas não são alcançadas de uma hora para outra. Existe um processo. E nesse processo tu tem que tentar mais vezes, tu tem que aprender com os teus erros, tu tem que aprender muitas coisas. Só deixa eu ver, tá ligado aqui o microfone? Tu tem que aprender durante esse processo. Só que a gente não pensa. A gente não pensa desse modo. Eu te pergunto, tu pensa desse modo? Me conta, me fala, vai. Tu pensa que vai ser possível alcançar as coisas que tu deseja? Se tu não acredita e tu não pensa nisso, a gente já cai num problema aqui. Porque se tu não acredita em si mesmo, se tu não tem fé em si mesmo, tu não vai ter as condições e a energia suficiente para alcançar o que tu deseja. Se tu pensa que tu não vai conseguir, tu não vai conseguir. Agora, se tu pensa que tu vai conseguir, tu vai conseguir. Pode demorar um pouco mais, mas tu vai conseguir. Quando eu comecei a pensar desse modo, simplesmente a minha cabeça mudou, explodiu. Eu consegui entender que alcançar o que eu desejo depende dos alcançar o que eu desejo depende dos meus pensamentos, depende dos meus pensamentos. Que alcançar o que eu desejo depende daquilo que eu acredito e depende daquilo que eu acredito ser possível.
Se eu acredito que é uma possibilidade eu alcançar o que eu desejo, eu vou alcançar. Eu vou alcançar. E tu precisa começar a ter mais essa mentalidade. Eu sei que às vezes é difícil acreditar em si mesmo, eu te entendo. Eu tô contigo nessa, é difícil às vezes. Mas é preciso que tu comece a mudar o caminho que tu está, para que tu consiga alcançar de modo mais leve o que tu deseja. É preciso, para que tu se torne o protagonista da tua vida, é preciso que tu acredite na tua história. E é preciso que tu acredite na possibilidade da tua história. Se eu sou o protagonista da minha história e eu não acredito na minha história, eu não consigo vivê-la. Eu deixo de lado o protagonismo e acabo sendo um figurante da minha vida. Eu acabo deixando a minha história de lado. Percebe o quanto ruim seria isso? O quanto ruim seria sair de um lugar de protagonismo para um lugar de figurante da nossa própria vida? Honestamente, eu acho que esse não é um lugar saudável. Eu acho que não é. Então pensa se esse é um lugar saudável, pensa se tu quer viver desse modo. E, voltando para o pensamento do início do vídeo, talvez falte mais um pouco para tu alcançar o que tu deseja, talvez falte mais um pouco para tu alcançar o algo a mais que tu deseja. Acreditar nisso depende dos teus pensamentos. E os teus pensamentos dependem de algumas coisas. Os teus pensamentos são influenciados pelo meio em que tu está inserido. Saiba disso agora, pois se tu não perceber essa influência, tu vai estar sendo influenciado pelos outros e tu não vai pensar de modo próprio e tu não vai pensar de modo alinhado ao que tu deseja. Certo? Entendeu essa parte? Beleza. Agora eu quero te passar 4 regras que eu considero fundamentais para que a gente tenha esse pensamento mais alinhado, pois, como eu disse anteriormente, acreditar em si mesmo nos dá energia suficiente, a motivação suficiente para tentar até dar certo. Certo? Até dar certo, certo? Então vamos lá. Eu vou te falar agora 4 regras que tu precisa de uma vez por todas começar a aplicar na tua vida, pois essas regras elas serão muito importantes para o modo como que tu pensa. E se tu não tiver cuidado com os teus pensamentos, bom, tu já sabe, tu não vai acreditar em si, tu não vai ser o protagonista, tu vai ser apenas um figurante. Então seguem as 4 regras, são regras que eu já apliquei, aplico e que elas realmente transformaram a minha vida. Então presta atenção. A primeira regra é que pensamentos negativos são modificados. Quando tu tiver um pensamento negativo, tu precisa prestar atenção nesse pensamento, entender o porquê que ele veio e tu precisa aprender a modificar esse pensamento. Pensamentos negativos irão surgir. Faz parte da vida, mas é importante que tu esteja atento a si mesmo para tu perceber a origem desses pensamentos e modificar esses pensamentos para que eles não surjam mais. Porque pensamentos negativos vão nos levar para uma ação negativa. Quando eu penso de modo negativo, eu elimino todas as possibilidades que eu tenho de ser quem eu desejo. Porque quando eu penso de modo negativo, eu não acredito em mim, eu não tenho fé em mim mesmo. Então tu precisa estar muito atento aos teus pensamentos. Perceba-os e modifique os pensamentos negativos. Identifique se eles são reais ou irreais e modifique-os. A segunda regra é que ambientes negativos são eliminados.
Não tem outra. Se tu está inserido em um ambiente que é negativo para ti, ele vai te influenciar de modo negativo. Então, se tu quer cuidar dos teus pensamentos, se tu quiser começar a acreditar mais em si mesmo, ter fé mais em si mesmo e acreditar que falta mais um pouco para tu conseguir alcançar o que tu deseja, tu descobrir esse algo a mais, tu precisa se afastar de ambientes que são negativos. Tu precisa sair desses tipos de ambientes, pois eles são prejudiciais para ti e eles vão te paralisar ou vão fazer com que tu caminhe, mas vão fazer com que tu caminhe na direção contrária àquele caminho que tu deseja. Tu vai ficar muito mais distante dos teus sonhos. Então, se afaste de ambientes negativos. É uma regra. Não tem escolha. Eu aprendi isso com a prática. Eu aprendi isso estando em ambientes negativos. Eu aprendi que o meu modo de pensar, o meu modo de ser é influenciado pelo meu ambiente. E esse ambiente também influencia na minha capacidade de olhar para as possibilidades que eu tenho na minha vida. O meu ambiente influencia se eu acredito que eu vou alcançar o que eu desejo. Tu já pensou nisso? Não, de verdade, vamos parar um pouquinho. Tu já pensou nisso? Tu já pensou que o teu ambiente te impede de tu acreditar em si mesmo? E que o teu ambiente te impede de acreditar que na próxima tentativa tu vai conseguir, que vai dar certo? Talvez tu está lá tentando, tu tá motivado, tá com energia, mas vem o teu ambiente, vem uma pessoa lá do teu convívio que diz, não vai ser possível. Já aconteceu contigo? Se já aconteceu contigo, eu te entendo porque também já aconteceu comigo. E quando tu tem essa influência externa, tu acaba sendo influenciado. Influenciado. Tu acaba indo para um lugar mais negativo. Tu acaba duvidando de si mesmo e tu acaba acreditando que as tuas tentativas estão sendo em vãos. E tu para de tentar. Mas talvez na próxima tentativa tu poderia ter alcançado aquilo que tu tanto desejava. Só faltava mais uma. Tem uma imagem que eu vi, não sei se foi ontem. Foi ontem que eu vi a imagem, é uma caricatura, um desenho, que tinha um cara que ele tava com uma picareta na mão, cavando um buraco pra achar diamantes. Ele cavou, 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 cavou. Mas chegou o momento que ele desistiu. Que ele desistiu de tentar. E faltava isso aqui para ele alcançar um local cheio de diamantes. Talvez os teus ambientes estejam fazendo com que tu pare de cavar. Talvez os teus ambientes estejam te influenciando a acreditar que não tem nenhum diamante naquele local em que tu está, naquele objetivo que tu está seguindo. E esse ambiente acaba influenciando na tua desistência. Só que talvez faltava mais isso aqui, um pouquinho a mais. Primeira regra, pensamentos negativos são modificados. Segunda regra, ambientes negativos são eliminados. É uma regra. Não tem o que fazer. A terceira regra é que palavras precisam ser usadas com mais cuidado, com mais cautela. O que tu fala, o que tu verbaliza, acaba se manifestando na tua vida. Se tu verbaliza que as coisas irão acontecer de um modo ruim, vai acontecer de um modo ruim. Se tu verbaliza que a tua vida está ruim, a tua vida vai ser ruim. Se tu verbaliza que tu não vai alcançar aquilo que tu deseja, tu não vai alcançar aquilo que tu deseja. Se tu verbaliza que tu vai conseguir alcançar, tu vai conseguir alcançar. Se tu verbaliza que tu está no caminho certo, tu vai continuar no caminho certo. Por que que palavras devem ser usadas com mais cautela, com mais cuidado? Porque o nosso cérebro, ele não entende
o que é irreal ou o que é real. O nosso cérebro não entende o que são palavras negativas e o que são palavras afirmativas. O nosso cérebro processa a nossa linguagem e entende o mundo a partir do modo como a gente se comunica, o modo como a gente verbaliza algumas situações. É por isso que frases afirmativas, que frases positivas são usadas em algumas terapias, em alguns processos terapêuticos, algumas técnicas. É por isso que a verbalização é importante. É por isso que ela é importante de ser cuidada. Então, palavras têm que ser usadas com mais cuidado. Se tu tem no teu vocabulário palavras negativas, palavras que não são positivas, em um geral, comece a cuidar delas. E comece a fazer o exercício de modificar essas palavras negativas por palavras mais positivas. Eu era uma pessoa que eu sempre falava coisas negativas. Na minha vida pessoal, eu falava coisas negativas e a minha vida se transformava em uma negatividade, vamos dizer assim. Eu não alcançava o que eu desejava. Eu reclamava. Eu era um reclamão. Essa era a verdade. Eu era um reclamão. Não sei se tu é assim também ou se tu já foi assim, mas eu já fui. Eu era um reclamão e eu sempre falava algo negativo em relação ao meu estado atual. Só que quanto mais eu falava de modo negativo em relação à minha situação atual, mais eu ficava preso àquela situação. Então, se tu deseja mudar a tua situação de vida, tu precisa cuidar das tuas palavras. Porque se tu não cuida das tuas palavras, tu corre muito o risco de também minar a tua tentativa. Pois, se eu estou tentando, e eu falo uma coisa negativa para mim, eu acabo perdendo aquela energia, aquela motivação para poder seguir tentando. Então, palavras precisam ser usadas com cuidado, em todos os contextos. E a última regra, a quarta regra, é uma das regras mais importantes de todas. Se tu quer cuidar dos teus pensamentos e cultivar a ideia de que falta mais um pouco para tu alcançar o que tu deseja e não ser influenciado pelo ambiente externo a desistir, tu precisa trocar o olhar do outro para si mesmo. Tu precisa trocar o olhar que tu tem em relação ao outro para si. Tu precisa, parar de olhar o outro e olhar a si mesmo. Tu precisa parar de olhar o que o outro está fazendo, o que ele está conquistando, como que ele está agindo, o que ele está pensando. Tu precisa parar e tu precisa voltar a olhar para ti. Porque quando eu volto o meu olhar para o outro, eu esqueço tudo o que está acontecendo aqui na minha frente. Eu esqueço, eu não sei o que está acontecendo. Se algo vir aqui, eu vou ser atingido. Se aqui eu tenho a possibilidade na minha frente de alcançar o que eu desejo no caminho que eu estava seguindo, eu não vou visualizar, porque eu estou distraído, eu estou olhando para o outro, eu estou olhando para o lado. Então, troque o olhar do outro em relação. Troque o olhar do outro para si mesmo. Pega e aplica essas regras na tua vida. Aplica essas regras na tua vida porque elas vão fazer a tua vida melhorar. Elas vão gerar uma transformação em ti se tu estiver realmente conectado consigo mesmo, se tu desejar focar em si mesmo. Eu entendi que tudo isso influencia nos meus pensamentos. E que se eu não faço
tudo isso aqui, se eu não sigo essas regras, eu acabo com o tempo me identificando com os pensamentos negativos. E quando eu me identifico com os pensamentos negativos, é como se eu deixasse de apenas ter um pensamento para acreditar que eu sou aquele pensamento. Na psicologia, a gente chama isso de fusão cognitiva. Quando tu se assemelha, quando tu se funde àquele pensamento específico e tu acredita que tu é ele. Tudo o que eu te falei aqui acaba influenciando os teus pensamentos e influenciam no modo como que tu se identifica em relação ao teu pensamento. Por exemplo, se tu não cuida dos teus pensamentos negativos, tu tende a se identificar com eles. Se tu não cuida dos teus ambientes, tu tende a ser influenciado a pensar de modo negativo por esses ambientes negativos. Se tu não cuida das palavras que tu verbaliza, tu tende a verbalizar coisas mais negativas e tu tende a acreditar que tu é aquelas palavras negativas. E se tu não troca o olhar do outro para si, tu acaba não olhando para si, não entendendo quem tu realmente é. E tu tende a se identificar com pensamentos por não saber, por não ter a noção direito de quem que tu é. Entendeu? Entendeu a importância de tu seguir tudo isso? Tudo isso que eu te passei aqui, claro que eu coloquei regras, porque é uma coisa que tu precisa aplicar na tua vida. Mas tu pode modificar elas de acordo com o teu contexto, tu pode adicionar algumas regras que tu achar necessárias, mas mantenha essas 4 regras no mínimo, aplique na tua vida, porque se tu não aplicar na tua vida, tu vai ficar muito suscetível ao meio externo e tu vai começar a se identificar com os teus pensamentos. E quando tu se identifica com os teus pensamentos, tu acaba tirando a possibilidade que tu tem de ser quem tu é mesmo, pois tu deixa de acreditar. Eu me perdi agora. Eu me perdi agora. Me perdi agora no raciocínio, me perdi na frase. Mas tu, quando tu deixa os pensamentos te afetarem, quando tu se identifica com os teus pensamentos, tu elimina a possibilidade de acreditar em si mesmo. E quando tu elimina essa possibilidade de acreditar em si mesmo, tu acaba desistindo de algumas coisas da tua vida. E quando tu desiste de fazer alguma coisa na tua vida, tu desiste, talvez, de alcançar aquilo que tu deseja. Talvez não, com certeza. Tu desiste de alcançar aquilo que tu deseja. E tu acaba desistindo antes do momento da conquista. Talvez tu vá desistir faltando isso aqui. E o meu objetivo aqui é te dar esse conhecimento, te dar essa reflexão, te dar essa visão para que tu não desista faltando isso aqui. Meu objetivo aqui é te ajudar a continuar, a cavar mais, a dar marretadas na parede para tu pegar aqueles diamantes, tu alcançar aquilo que tu deseja. O objetivo é esse. O objetivo é te ajudar, pois no meu passado eu aprendi isso na marra. Eu aprendi isso errando. Aprendi isso pensando de modo negativo, só que tu não precisa passar por isso. Talvez a vida esteja um pouco mais pesada agora, um pouco mais difícil, mas eu quero te dizer que há um caminho. E esse caminho começa quando tu começa, esse caminho começa. E esse caminho começa a partir do momento que tu acredita em si mesmo e que tu acredita que tu vai alcançar o que tu deseja. Apenas falta algumas tentativas. É por isso que tu tem que começar a pensar desse modo. Tu precisa começar a pensar desse modo e tu precisa começar a cuidar dos teus pensamentos. Então, segue essas 4 regras e coloca aqui nos meus comentários, eu vi um pássaro aqui e falei errado, mas coloca
Coloca aqui nos comentários a tua opinião sobre tudo isso. Coloca aqui nos comentários a tua opinião, a tua visão sobre como que tu vê esse ato de acreditar em si mesmo, sobre essa questão de se identificar com os pensamentos. Coloca aqui nos comentários com qual pensamento que tu estava se identificando nos últimos tempos e que tu está se identificando. Coloca aqui nos comentários porque o objetivo é a gente conversar, a gente trocar, a gente realmente formar algo mais significativo e começar a acreditar mais em si mesmo. Então começa a pensar desse modo e se tu quiser conteúdos mais diários, se tu quiser acompanhar minha rotina, vai na descrição desse vídeo aqui e me segue nas outras redes sociais. Estamos juntos, a gente se vê na próxima e não se esquece, como sempre, mergulhe mais.